Olá, galera! Nossa aula de hoje é a introdução aos estudos históricos. Na verdade, nossa primeira aula, o primeiro assunto desse primeiro bimestre. Então, nós vamos estudar, na verdade, no primeiro ano, a gente inicia geralmente com uma introdução aos estudos históricos, que na verdade vai se referir ao termo história. A gente vai estudar o que é história, quais são as principais áreas que aborda a história, as fontes históricas, o papel do historiador, o tempo nessa concepção de história. Então, como o próprio termo diz, a gente vai fazer uma breve introdução à história. Vocês vão conhecer um pouquinho o que é história para a gente poder entender os fatos que antecedem, na verdade, a história. Como foi que tudo começou? Então, a gente faz um breve relato sobre esse termo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, sejam bem-vindos na nossa primeira aula de história. Espero que vocês entendam o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter acesso a esses slides. Então, vamos lá. Aí no início, como vocês podem ver, a gente começa perguntando aí o termo história. De onde veio? Quem, na verdade, inventou a história? Então, vejamos aí, no primeiro momento, que o vocabulário história, ela nasceu na Grécia Antiga, e significa investigação. Foi o grego Heródoto, considerado o pai da história, que pela primeira vez entregou esta palavra com o sentido de investigação do passado. Então, quando a gente fala em história, a gente tem a primeira noção de que trata-se de uma ciência que tem como base investigar os fatos que acontecem, todo o processo de uma determinada humanidade, né? A Grécia, na verdade, é considerado a primeira civilização do mundo a falar da história. O pai da história, na verdade, ele é chamado de Heródoto, e foi ele que começou pela primeira vez a coletar os primeiros dados da história da humanidade. Por isso mesmo que ele é considerado o pai da história. A história tem como base, como princípio, na verdade, a investigação. Aqui nós temos Heródoto, que foi considerado o pai da história, com a seguinte frase: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Era assim que Heródoto via a história de uma forma geral. Ele compreender a história como sendo uma ciência que procura pensar o passado para poder compreender o presente. É como eu sempre digo, para a gente compreender o papel, a importância que tem a história no nosso dia a dia, basta a gente saber que a gente só vai compreender os fatos presentes, tudo o que está acontecendo no mundo, na atualidade, se a gente passar a compreender quais são os processos que levaram a esse determinado acontecimento. E para isso é que serve a história. Por isso que se diz que ela é uma ciência, na verdade, um aparato que tem como base investigar tudo o que aconteceu no passado para poder compreender o presente. De todos os infortúnios que aflige a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência de muito e controle de nada. Essa frase deixa bem claro que a história a gente tem que compreendê-la, a gente tem que estudar a fundo, a gente tem que começar do início, para a gente poder compreender, por exemplo, um acontecimento como as guerras mundiais que ocorreram no mundo, é necessário que a gente vá a fundo quais foram os motivos que levaram a determinado acontecimento, a uma determinada guerra, por exemplo. Então, por isso que a história tem essa grande importância, essa grande relevância, até para a gente poder compreender e poder analisar de uma forma geral para que serve a história. Então, veja aqui nós temos alguns conceitos de história. A gente já viu que Heródoto, que foi o pai da história, ele atribui o conceito da história a uma ciência que tem como base a investigação. Não existe um conceito único, pronto e acabado, que seja imutável, mas sim várias formas de conceituar a história.
Ou seja, basicamente, quando a gente fala em história, a gente tem os modelos, várias definições, né? Cada pessoa tem que compreender e buscar o seu conceito, né? Heródoto tratava a história como investigação, mas se você pegar 10 livros, cada livro vai ter uma definição diferente. E será que essas definições estão erradas? De forma alguma. Cada historiador tem a sua maneira de interpretar, tem a sua forma de procurar conceituar a história. Então, cada um com suas bases de estudo, com sua metodologia, ele vai conceituar a história. É tanto que diz aí, ó, a história é vista como uma ciência que estuda o passado da humanidade para compreender o presente e ajudar a transformar o futuro. O estudo do passado humano nos permite conhecer as motivações e os efeitos das transformações pela qual passou a humanidade e nos fornece elementos que ajudam a explicar a sociedade atual, que foi justamente o que eu falei para vocês. Compreendendo o passado, nós vamos ter a possibilidade de compreender o que está acontecendo na atualidade. E é por isso mesmo que Heródoto coloca a história como sendo uma ciência de investigação, né? Quando você lê todos esses conceitos de história, a gente chega a um único, né? De modos diferentes, conceitos diferentes, mas a gente chega a um único, que é a história tem como base investigar o passado para compreender o presente. Então, na verdade, aqui diz assim: o que é história? Então, a história, como eu falei para vocês, ele vai, na verdade, preencher todas as lacunas deixadas por cada acontecimento. O papel dela vai ser investigar tudo que ocorre para poder a gente compreender no futuro próximo. A história também, para se a história ela parte de fontes históricas. E na verdade, o que são fontes históricas? Fontes históricas, como o próprio termo está dizendo aí, são todos os elementos deixados pelo homem e que permitem o conhecimento dos acontecimentos históricos. Ou seja, são a, as fontes, na verdade, históricas, são aquilo que você procura para você poder investigar um determinado acontecimento. Por exemplo, para a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa de algum dado, de algum documento, como, por exemplo, cartas deixadas pelos soldados. Isso é um tipo de fonte histórica. Na história, por exemplo, se você for estudar a história da sua mãe, você vai recorrer, por exemplo, aos antepassados, aos avós dela, aos bisavós. E essa forma de pesquisa é chamada de fonte histórica. Então, fonte histórica são todos os elementos que o homem deixa para você poder investigar. O trabalho do historiador consiste em interpretar os fatos históricos, que, na verdade, para se estudar a história, a gente precisa da fonte histórica. E quem é que procura essas fontes históricas? Geralmente, quem trabalha com a história é chamado de historiador. Eu sou uma historiadora, porque eu estudo a história, então eu sou considerada historiador. Assim como existem os antropólogos, que também servem para estudar a história, cada um nos seus ramos, né? Mas todos aqueles que estudam a história, né, investiga, é, estuda de uma forma geral mais aprofundado, ele é chamado de historiador, então ele é o responsável por coletar os dados da história por meio das chamadas fontes históricas, que são, na verdade, documentos deixados pelo homem, vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo. Aqui a gente pode ver vários tipos de fontes históricas. A fonte histórica é dividida em fonte histórica escrita, que é aquelas que são, na verdade, deixadas de forma escrita, como cartas e assim por diante. E fontes históricas não escritas, que são aquelas deixadas que você interpreta. Aqui vocês podem ver, por exemplo, um documento antigo. Essa é uma fonte histórica escrita. As pinturas rupestres é não escrita, porque não tem nada escrito, mas você pode interpretá-la. Nós temos os monumentos, que é considerada uma fonte histórica não escrita, porque não tem nada escrito, mas você tem como vê-lo e interpretá-lo. E tem os testemunhos, que é uma espécie de história oral, que história oral também é similar à história não escrita. Na verdade, quando a gente fala em história oral, a gente está se referindo basicamente a depoimentos deixados. Como, por exemplo, se você for escrever a história da sua mãe,
você precisa de relatos dos seus avós. Então, o relato do seu avô é considerado uma história oral, uma história não escrita, certo, pessoal? Então, vejamos aqui, quando a gente trata um pouquinho sobre a história da humanidade, a gente está tratando basicamente de um breve relato das pessoas, né? Como as pessoas chegam a um determinado dado. Aqui a gente pode ver também uma espécie de fonte histórica não escrita, são restos de dinossauros, né? Como vocês podem ver, ossos de dinossauro. Isso é um tipo de fonte histórica não escrita, tá certo? Aqui a gente pode ver também algumas fontes não artísticas, não, aliás, desculpe, algumas fontes não escritas, como por exemplo aqui do período paleolítico, são duas do período paleolítico e do período neolítico. A gente tem aqui as técnicas de construir armas, né? Essas são as primeiras armas, que é uma espécie de fonte histórica não escrita. Então, só lembrando, fonte histórica escrita, quando eu me falo em fonte histórica escrita, estou me referindo àquilo que está escrito, como os documentos. A não escrita são todos os vestígios deixados, como restos de animais, como armas deixadas pelo homem, como pinturas, tudo isso refere-se à fonte histórica não escrita. Os traços descritos podem ser fontes de arquivos, né? Se a intenção for comprovar alguma coisa. Nós temos as fontes literárias, que possuem a intenção de informar, né, posteriormente a história contemporânea. Aí as fontes históricas oral, como eu já falei, que são os traços que têm a intenção de informar, como por exemplo, os relatos. Na construção do saber histórico são utilizados conhecimentos de diversas outras áreas de saber humano. As relações interdisciplinares são fundamentais. Toda ciência que de alguma forma auxilia na construção de um saber histórico pode ser considerada uma ciência auxiliar da história. Temos exemplo aqui a paleontologia, a numismática, a arqueologia, a sociologia, a geografia, todas elas são ciências que estão ligadas diretamente à história, que a gente pode interligar. Por exemplo, a gente pode estudar um determinado fato, por exemplo, as guerras mundiais, e para isso a gente vai precisar de outras ciências, como a geografia, para a gente entender o espaço em que aconteceu a guerra. Nós vamos precisar da sociologia para entender os relatos que aconteceram, como foi que tudo passou, como era a relação da sociedade e assim por dentro. Então a história também está ligada com outras ciências, que são chamadas de ciências auxiliares, que servem para auxiliar a história num determinado estudo. Aqui nós temos o exemplo da paleografia, né, que são espécies de escritas antigas. Nós temos a numismáticas, como eu falei, que faz uso de diversas áreas de conhecimento para estudar, por exemplo, as moedas, né? Ela serve basicamente como um estudo das moedas antigas. Nós temos a arqueologia, é onde estuda o resto de seres humanos ou de dinossauro de um determinado animal que viveu há milhões de anos atrás. Os arqueólogos, que são os estudiosos da arqueologia. São eles que fazem a pesquisa de campo, como por exemplo vocês podem ver aí nessa imagem, né, mostrando a pesquisa que foi feita por esses arqueólogos. A matéria-prima da história são os fatos históricos, né? Conceitualmente, o fato histórico é o acontecimento que modifica e transforma a realidade social. São características dos fatos históricos a singularidade, o fato histórico não se repete, e várias causas. A inversibilidade, o fato histórico não pode ser modificado. A temporalidade, que ele é fruto do seu tempo, traz sempre consequências, certezas, demonstrabilidade. Então, o fato histórico, o que é o fato histórico em resumo? É o acontecimento que ocorre naquele período. Por exemplo, se eu colocar ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Isso é um fato histórico. O Império Romano do Ocidente caiu. Ele não pode ser mudado.
né? Então, o fato histórico compreende o acontecimento que ocorreu naquele determinado período. E como vocês podem ver aí, o fato histórico tem essas características. Singularidade, desculpem, complexidade, inversibilidade, temporalidade e demonstrabilidade. E são as principais características dos fatos históricos. Na divisão da periodização, na verdade, do processo histórico, é contínuo, né? Ele não há interrupção na nossa história. A gente pode ver aí no slide, ele está bem visível, mas a gente vê que a periodização da história é baseada na história do Ocidente e ele vai se dividir em história antiga, pré-história, na verdade, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Aqui, o tempo histórico também ele é fundamental para a gente compreender, na verdade, a história como de uma forma geral, porque quando a gente fala em tempo histórico, ele compreende ao tempo cronológico. É tudo que acontece, por exemplo, se eu falar a Primeira Mundial aconteceu de 1914 a 1918, então eu estou trabalhando com o tempo histórico. Se eu disser a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Isso é um fato histórico. O tempo histórico é diferente de fato histórico. Tempo histórico é o tempo que acontece um fato. O fato histórico é o fato ocorrido, como eu dei o exemplo aí. Fato histórico, estou me referindo ao quê? Estou me referindo ao acontecimento em si. Ocorreu a Segunda Guerra Mundial, ocorreu entre os países europeus. Isso é um fato histórico. O tempo histórico é a Segunda Guerra Mundial, ocorreu entre 1939 a 1945. Então, estou trabalhando com tempo histórico, o tempo que aconteceu um determinado fato histórico. Certo, pessoal? Aqui nós temos uma charge, na verdade, da história, de como ela acontece, né? Que a história, para a gente estudar a história, a gente precisa ler, a gente precisa interpretar, e para isso, quem é que faz todo esse papel? É o historiador. Aqui na sociedade cristã, o tempo possível como marca inicial para sua contagem vem do nascimento de Cristo. Então, a gente, na história do mundo cristão, o monge Dionísio desenvolveu um calendário. Nesse calendário, ele vai dividir a nossa história antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, DC, antes de Cristo, AC. Então, tudo o que aconteceu antes de Cristo é contado de forma regressiva. Depois de Cristo, passou a contar de forma progressiva. Ou seja, basicamente, o nascimento de Cristo marcou o marco 1 da era cristã. É como se toda a história antes de Cristo não tivesse existido. E por isso que nossa história é diferente da história do restante do Oriente. Na verdade, a história ocidental é diferente da história do Oriente, porque no Oriente eles estão bem mais avançados, porque nossa história começa a ser contada a partir do nascimento de Cristo. Certo, gente? Aqui nós temos, como vocês podem ver, anos antes de Cristo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veja aí, né? Contado de forma regressiva, como eu falei para vocês. Aí vem 0. Anos depois de Cristo. Aí vem contando de forma progressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos os agentes históricos, que é um processo onde todos os homens são agentes da história, todo mundo faz parte da história. Todos nós temos uma história, todos nós somos agentes, somos sujeitos da história. Quando falo em sujeito da história, nós estamos referindo a nós seres humanos. Quem é o objeto da história? O homem, né? E quando eu falo homem, eu incluo homem, mulheres, criança. E a história ela é tida como um instrumento para a ciência e para a tecnologia, para a gente compreender todos os fatos que acontecem no nosso dia a dia. Aqui a gente viu a evolução do tempo histórico, que ele vai ser dividido em alguns pontos, como por exemplo, Idade Média, que é chamada de teocentrismo, que tinha Deus como centro do universo, a Idade Moderna, chamada de liberalismo, e a contemporânea de neoliberalismo, certo? Aqui nós temos os séculos, a contagem do século. Essa contagem do século se dá da seguinte forma: de 1 a 100
ele é o século I. De 101 a 200, século II, e assim por diante. Então, na contagem de século, a gente utiliza uma regrinha básica. Toda vez que a gente for contar o século, a gente sempre coloca mais um. Por exemplo, se eu disser 1939, qual século que nós estamos? Século XX, porque a gente bota 19 mais um. 345, século IV. Por que século IV? Bota 3 mais um. 1800. 1800 a gente coloca os dois zeros, exclui os dois zeros, né? E permanece da forma que está. Se eu disser 1800, eu estou no século XVIII. Todos os anos que tiver terminado em 00, eu continuo com o mesmo século. 1800, então terminou em dois zeros, então permanece século XVIII. Agora, se fosse 1801, já seria século XIX, porque eu colocaria 18 mais um. Então, essa é a regra, né? Então, veja só. A história é considerada como investigação, e esta produção da história é feita pelo homem, né? Que é conhecido como sujeito da nossa história. Tá certo, pessoal? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Na verdade, a gente fez uma breve introdução aos estudos históricos. A gente viu o que é história, o papel do historiador, as fontes históricas, o tempo histórico, o sujeito histórico, certo? Então, basicamente é isso que a gente tem que entender sobre a introdução aos estudos históricos. Lembrando que a nossa história divide em pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea, sempre baseado no calendário cristão que foi criado pelo monge Dionísio. Tá aí esse slide. Qualquer dúvida, vocês podem rever essa aula, rever o slide e acessar o livro didático de vocês, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem passar aí novamente e rever essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima aula, se Deus assim permitir. Tá certo, pessoal? Então, até mais.